Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos isso. Perdão, hoje a garganta não está boa, mas nós vamos em frente. Iniciamos agora Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por mais esta bendita oportunidade de aqui estarmos para conversarmos sobre a educação e também a aplicação do Espiritismo nesse campo tão importante da ação humana, da formação das novas gerações. E desde já, você que está nos acompanhando, receba aqui o meu abraço e também do nosso amigo Ronaldo Gomes, que já está aqui conosco na tela. Bem-vindo, Ronaldo. Gratidão a todos, gratidão, Marcos, muita paz, saúde, e Jesus possa mais uma vez nos inspirar no dia de hoje. Muita paz. Muito bem. Ronaldo, o seu áudio está muito grave e baixo. Ver se você consegue ajeitar um pouquinho aí. Mas dá para ouvir, dá para entender. Tá? Coisas da nossa internet, quando fazemos transmissão ao vivo, estamos falando diretamente da cidade do Rio de Janeiro e já enviando nosso abraço fraterno a todos do Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, que estão aí às voltas com as chuvas torrenciais e as enchentes, que possamos, então, orar por todos e também realizar a nossa ajuda material nas doações para essa calamidade que se abateu no sul do nosso país, especialmente no Rio Grande do Sul. O movimento espírita da região também está todo mobilizado para o amparo aos desabrigados, que são milhares. E nós sabemos que o acaso não existe e que o amparo divino também não nos abandona. Então, confiança, fé e sigamos em frente, fazendo a nossa parte no campo da solidariedade e da fraternidade. E você tem aí na tela agora os locais onde você pode entrar em contato para fazer a sua doação. Muito bem, o programa de hoje vai dar continuidade ao tema o desenvolvimento do amor. É a parte 2 desse tema. E nós iniciamos na semana passada a partir de uma colocação, de uma anotação, melhor dizendo, do Espírito João, Espírito não, ele já está no mundo espiritual, né? Mas quando escreveu, estava bem aqui da vida material do nosso evangelista João, no seu evangelho, lá no capítulo 13, versículos 33 e 34, quando ele descreve a última ceia, a última reunião entre Jesus e seus discípulos. E quando Jesus disse que iria entregar a eles um novo mandamento. E disse que o novo mandamento é o seguinte: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, esse é o último, é o novo mandamento, e foi o último que Jesus, então, entregou aos seus discípulos e que João Evangelista anotou. E nós viemos, então, conversando a respeito do significado desse novo mandamento à luz da doutrina espírita. Não esgotamos o assunto, até porque nós temos também um texto do Emmanuel que comenta esta passagem de João, e ficamos, então, de retomar o assunto aqui hoje. Lembrando que o Ronaldo trouxe o Espírito Lázaro, né, em O Evangelho segundo o Espiritismo, falando daquela escalada ascensional, né, do instinto para a sensação, da sensação para o sentimento, e aí nós começamos a ver que, de fato, o amor pode ser desenvolvido. Não é mesmo, Ronaldo? Com certeza, Marcos. E hoje, nós já estamos no século XXI, 2024, e Emmanuel aborda aqui, no Caminho, Verdade e Vida, dando continuidade ao nosso tema, no capítulo 179. Ô, Rosane, muita paz, minha prima. Que Jesus nos abençoe. Gratidão. A abordagem... Ronaldo, boa noite, Ronaldo e Marcos.
A tua voz está abafada um pouquinho, Ronaldo. Vê se, como diz um amigo meu, se dá um ganhozinho aí de... Ver se melhorou. Pronto, você saiu da caverna. Parece que não era, Marcos, parece que estava falando dentro de uma caverna, né? É verdade. Peraí. Eu vou o som aqui. Isso. É assim mesmo, faz parte. O Ronaldo está mexendo aí no sistema para melhorar o seu áudio. Vamos aguardar um pouquinho. Vê se melhorou. Melhorou? Bastante, está ótimo. Melhorou, né? Bastante, tá excelente agora. Então, vamos lá. Essa leitura aqui que Emmanuel faz em relação a essa passagem de João 13 é muito importante. Então, vamos nos atentar a essa leitura, que eu vou ler até o finalzinho, para que nós possamos aí depois nos debruçarmos, até porque, como o Marcos falou anteriormente, nós nos debruçamos nessa parte do sentimento, nesse desenvolvimento, e agora nós estamos em 2024, século XXI, onde já reconhecemos tudo isso. Não cabe tantos discursos dizer que nós somos cru em relação a isso, não. Mas vamos lá. A leitura despercebida do texto induziria o leitor a sentir, nessas palavras do mestre, absoluta identidade com seu ensinamento relativo à regra áurea. Entretanto, é preciso salientar a diferença. O ama a teu próximo como a ti mesmo, é diverso do que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O primeiro institui um dever, em cuja execução não é razoável que o homem cogite a compreensão alheia. O aprendiz amará o próximo como a si mesmo. Ponto. É como diz Joana, Marcos, em relação a nós, ao Divaldo, conversando. O problema nunca foi e é, Divaldo, você com o outro. É você ou nós conosco mesmo. Então, esse é o grande problema. A gente sempre coloca no outro as responsabilidades que são nossas. E culpamos, né? O Divaldo faz um discurso muito importante, onde ele diz também, ter inimigo nós temos. Jesus teve inimigos. Agora, ser inimigo, aí a coisa muda. Então, nós vamos ter os inimigos. E que façamos a nossa parte de orar por eles, pedir perdão também, acaso nós tenhamos alguma culpabilidade. Enfim, agora, ser, aí não. É o que está dizendo aqui esse ensinamento de Emmanuel. E ele continua. Jesus, porém, engrandeceu a fórmula, criando um novo mandamento na comunidade cristã. O mestre refere-se a isso na derradeira reunião com os amigos queridos, na intimidade dos corações. A recomendação que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos, garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Em todas as relações comuns, o cristão amará o próximo como a si mesmo, reconhecendo, contudo, que no lar de sua fé conta com irmãos que se amparam efetivamente uns aos outros. Esse é o novo mandamento, que estabeleceu a intimidade legítima entre os que se entregaram ao Cristo, significando que, em seus ambientes de trabalho, há quem se sacrifique e quem compreenda o sacrifício, quem ame e se sinta amado, quem faz o bem e quem saiba agradecer. Em qualquer círculo do Evangelho, onde essa característica
não assinala as manifestações dos companheiros entre si, os argumentos da Boa Nova podem haver atingido os cérebros indagadores, mas não penetra o santuário dos corações. E aí entra o que Paulo diz: já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então, nós temos o mandamento, Marcos, e Emmanuel faz essa grande abordagem nessa unificação, e não é uma separação, mas dando contexto num ponto e o outro contexto no outro, mas que os dois estão interligados. Como eu posso amar ao próximo se eu não me amo? Ou perdoar se eu não me perdoo? Eu vi alguém despido, nu, com fome, com sede. Jesus fala sobre isso. Então, é abrangente, ele vem do micro ao macro, nesse sentimento de amor, mas num reconhecimento interpessoal, que nós precisamos acordar para isso, e não é santidade. Em nenhum momento ele fala de santidade. Porque nós, Marcos, falamos muito isso. Puxa vida, vê, não vou botar Jesus nem Chico, não. Puxa, o Marcos tem uma paciência, Nossa Senhora. Nosso Marcos, olha, quem dera eu fosse igual o Marcos. Mas eu também tenho as minhas qualidades. Eu não sou igual o Marcos, nem o Marcos igual a mim. Mas eu tenho as minhas qualidades também, em que eu, parando para pensar, eu tenho que me colocar, ser humilde, não, realmente, reconhecer de uma outra forma. O Marcos, até eu chegar a esse nível, falta muito, mas eu estou no caminho. Porque senão, Marcos, a gente se coloca tanto numa humilhação, a gente se humilha tanto conosco mesmo, e que a gente acaba se milindrando e dando asinha a certos amiguinhos nossos que gostam disso. Aí, tá vendo? Não te falei? Não está preparado para isso, não. Aí você nem se ama, como é que você vai amar o outro? Marcos, eu só tentei aqui dar uma visão nesse aspecto, desse caminho, porque nós já falamos muito da outra vez. Mas e aí? Esse amor, ele está longe, tão longe de nós? Será? Bem, aqui na Terra, e perante a vida universal, tudo é oportunidade de aprendizado e de crescimento. Nós somos espíritos criados por Deus e nós somos perfectíveis, ou seja, todos nós somos destinados a chegar à perfeição e, portanto, todos nós temos o potencial de sermos perfeitos. Não somos ainda, mas estamos na caminhada. É igual o aluno na escola. Quando você entra na escola, digamos aqui que a escola tenha os 2 segmentos do ensino fundamental e tenha também o ensino médio. Aí você está iniciando sua caminhada no ensino fundamental e olha para o pessoal do ensino médio. Já são maiores, já são jovens, têm mais experiência de vida, aprendizados, etc. Se você falar assim, como eles são melhores do que eu, etc., etc., e você não se esforçar, você não chegará no nível deles, mesmo atingindo a idade. Então, o que você tem que fazer? Lembrar o seguinte, que eles também já passaram pelo ensino fundamental, também fizeram a mesma trajetória, e que você agora está iniciando. E, portanto, se você fizer bem a trajetória, você pode chegar no nível deles, ou até ultrapassá-los. Depende de você. E aí que nós entramos nessa questão da autoeducação, do autoamor. Ou seja, eu preciso trabalhar em mim o potencial divino que eu tenho. Muitas pessoas não saem do lugar porque não estão se trabalhando. Você tem o potencial, mas não está fazendo nada com ele. E seria a mesma coisa, assim, para darmos um exemplo aqui, né? Você está com fome. Aí tem a padaria, ali na esquina, tá? Você olha os seus trocados e vê assim,
eu tenho R$ 5. Muito bem. R$ 5 dá para comprar alguma coisa na padaria para você saciar a fome. Não é grande coisa, mas dá. Tá? Mas você vai, mas acontece que é melhor não gastar os R$ 5 e tentar juntar mais 5 até amanhã. Aí eu tenho R$ 10. E aí você faz isso e não come. No dia seguinte, você consegue juntar mais 5, agora você tem R$ 10. Puxa, agora dá para fazer um lanche melhor na padaria. Mas também não vai ser grande coisa, porque os preços, né, hoje em dia e tal... Sabe de uma coisa? É melhor juntar mais R$ 5, e aí você também não come no segundo dia, você não se alimenta. Aí começa a bater a fraqueza no terceiro dia. Aí você não consegue juntar mais R$ 5, porque você já está meio fraco, consegue juntar só 3. E disso em disso, daqui a pouco você desencarna. Você está vendo, eu não tive as oportunidades na vida. Ué, mas teve sim, você tinha dinheiro no bolso. Ora, se você tivesse feito um pão com manteiga que fosse, ou tomado só um café, você iria, mal, é óbvio, mas iria se sustentar e conseguir arrecadar os seus R$ 5 todos os dias, e isso ia melhorar a sua condição de vida. Então, às vezes, nós temos os talentos, nós temos o potencial, mas simplesmente não o acionamos. Você deu o exemplo aí, né, da paciência, da calma, aí me colocou no exemplo, né? Mas é isso aí mesmo, né? Porque, vou até citar o nome dele aqui, o querido amigo Vanderlei Coutinho, do Movimento Espírita, e eu tinha exatamente isso com o Vanderlei, eu admirava o Vanderlei, porque o Vanderlei Coutinho era paciência em pessoa, calmo, compreensivo, mas, ao mesmo tempo, dinâmico, fazendo tudo acontecer, e eu ficava admirando e ficava falando isso comigo mesmo. Puxa, se eu tivesse um pedacinho dessa paciência que ele tem, se eu... Até que um dia, estudando doutrina espírita, eu me toquei. Mas eu posso. E talvez até superá-lo, desde que eu me eduque, me melhore, me aperfeiçoe. Então, é esse o esforço que eu tenho que começar a fazer. No campo do amor, é a mesma coisa. Mas é muito difícil amar o próximo. Mas Jesus, quando falou do segundo mandamento, amarás a teu próximo como a ti mesmo, ora, ele nos deu a regra. Você vai amar o próximo como você ama a você. Entendeu? Então, precisa começar pelo auto-amor. É a primeira coisa. Há uma diferença entre se humilhar e ser humilde. E são coisas diferentes. Ser humilde é ser simples. E quando você é simples, ataques que façam a você não vão realmente mexer com você, não vão lhe desequilibrar. Agora, se humilhar é se rebaixar. E não é assim que nós vamos nos amar. Eu vou me amar dentro da minha potencialidade, eu vou me amar dentro daquilo que eu preciso fazer nesta encarnação para superar as encarnações passadas. Como lembra o Chico Xavier, né? Se não é possível voltar lá atrás para refazer, mas no hoje nós já podemos começar a construir um amanhã muito mais feliz. Isso vai ser feito através do amor. E aí o Emmanuel apontou aqui no seu texto a diferença, né, entre esse mandamento de Jesus, amarás a teu próximo como a ti mesmo, e o novo mandamento que ele dá aos discípulos. Quando ele fala aqui, né, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Mas por que é diferente? Bom, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu tenho que amar o meu próximo. Se ele vai me amar, se ele vai me odiar, se vai ficar indiferente, não importa. Eu tenho que me esforçar em amar o meu próximo, independente da reação dele, independente dele gostar disso ou não, independente dele retribuir o meu amor também com amor. Ele é meu irmão, eu tenho que amá-lo, do mesmo jeito que eu me amo. Mas quando ele se reúne com os discípulos, ele amplia esse mandamento, como lembra aqui o Emmanuel. Olha só, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, vocês têm que se amar tanto quanto eu sempre amei vocês. Tá?
Aí agora mudou de figura, porque agora tem a contrapartida. O meu próximo é qualquer um, mas aquele que comunga da mesma fé, ele tem a obrigação de me amar, e eu tenho a obrigação de amá-lo. Então, e por isso que ele dá esse mandamento apenas aos 12. Apenas a eles. Para mostrar, olha, vocês são meus discípulos. Vocês vão implantar o evangelho na face da terra. A base do evangelho é o amor ao próximo. Portanto, vocês têm que ser exemplo disso. Para ser exemplo disso, vocês 12, vocês têm que se amar, independente das diferenças que existem, e existem dualidades. Mas vocês têm que se amar, porque vocês serão conhecidos como meus discípulos. Depois da sequência, né, serão chamados de cristãos. Ora, cristãos não podem brigar entre si, não devem. E isso volta para nós espíritas, porque nós também somos cristãos, também seguimos os ensinos do Evangelho. Então, na nossa comunidade de fé, que é o Centro Espírita, nós precisamos lá nós temos que nos esforçar e nos amar. Então, e não haveria, isso, né, Ronaldo? E não haveria, por certo, tantas dissensões na própria casa espírita, onde nós vemos, por muitas vezes, as brigas desnecessárias. É interessante isso. Às vezes, por contas, coisa mínima. Uma vez, numa casa, eu presenciei, porque iam trocar, não troca, não sei o quê, a parede, tem que tirar a parede. Não, tem que tirar essa parede. Aí não tira, um grupo queria, o outro grupo... Bom, enfim, o desempate foi perguntar aos espíritos se podia tirar a parede do lugar. E aí? Complicado. Perguntou aos espíritos se pode tirar a parede. Perguntou ao engenheiro, aqui na Terra, o espírito, dependendo do que dizer. Mas eu presenciei. Então, é o personalismo ainda, que está muito enraizado em todos nós. Então, é melhor, às vezes, o silêncio e deixa o outro. Você não tem que amar o teu próximo e esse reconhecimento? E está lá. Alguém vai ter que se sacrificar. Está ali, eu estou dizendo, a Emmanuel fala sobre isso. Alguém vai ter que sacrificar. Então, o amor, ele é energia também. O Jesus deixou claro falando para nós, em Mateus, por exemplo, Marcos, tá lá, em Mateus 6, ele fala, ó, vós sois o sal da terra. Olha que interessante. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, o que se há de salgar? E ele continua. Vós sois a luz do mundo. Olha que interessante. Não pode se esconder uma cidade edificada sobre o monte. Vós sois o sal da terra, Marcos. Vós sois a luz do mundo. Ele não falou esse ou aquele, ele não citou nome. Vós, quer dizer, todos nós. E ele vai mais longe, que ele diz assim, ó, em João 14, ele fala assim, Jesus, em sua passagem pela terra, nos mostrou nossa descendência divina. Vós sois Deus. O que eu faço, podeis fazer. Marcos, são 3 pontos importantes. Eu gostaria que você se debruçasse 3 pontos, ou não tem nada a ver com amor. Ele está colocando sobre nós podemos. O que eu faço, podeis fazer. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E nós estamos numa dissensões, brigando um com o outro, Marcos, por falta de quê? De amor, né? O egoísmo preponderando cada vez mais. Nós temos aí agora nossos irmãos aí no Rio Grande do Sul. Não quero entrar em outros questionamentos, mas é um momento de união, é um momento de uma unificação, não importa. Eu já ouvi, vamos roubar agora, vai ter corrupção. Eu tenho o exemplo do Cristo e o exemplo do Chico. Enquanto a casa do teu irmão está pegando fogo,
o que eu puder fazer com a coleguinha, eu vou lá com a colherzinha de água, eu vou lá e vou apagar o incêndio. Se o que está acontecendo, eu posso dar o quê? 10 quilos de arroz? Eu vou dar meus 10 quilos de arroz. Se eu posso depositar R$10, eu vou depositar o óbvio da vida R$10. Se no meio do caminho vai ter corrupção, eu estou fazendo melhor, como muitos estão fazendo melhor. Claro que está acontecendo. Mostrou na televisão o que está acontecendo. Muitos aproveitando ainda e lá e roubando, né? Mostrou na televisão ainda, roubando, saqueando. A responsabilidade é dele. Nós, a maioria, não pode agora se fechar diante dos que estão lá sofrendo. Algo tem que ser feito. E vai ser feito e tem que ser feito. Foi o que Jesus fez conosco. A corrupção aqui, ele sabendo de tudo que ele ia passar, ele não deixou de vir. Ah, não. Não, Senhor, pelo amor de Deus, Pai, pelo amor de Deus, eu vou não, o que eu vou passar? Vou passar por isso tudo? Ah, não, manda o Marcos. Não, manda o Marcos, que esse pessoal aí. Mas ele veio. Não foi ele, é os outros que estão fazendo. Isso é amor. O amor passa por cima de tudo, né? Porque o amor compreende, o amor tolera, o amor coopera e assim por diante. A corrupção, óbvio que ela existe, porque o egoísmo ainda medra nos nossos corações, né? E nos domina ainda em grande parte. Mas se nós ficarmos paralisados por causa disso, o outro que precisa do auxílio vai continuar precisando do auxílio, né? E vai entrar num sofrimento ainda pior. Então, nós temos que nos mobilizar em nome da fraternidade, da solidariedade, em nome do amor, para auxiliar. Agora, aqueles que se deixarem corromper, aqueles que fizerem desvios dos recursos, esses, se possível, responderão perante a justiça humana e, com certeza, responderão perante a justiça divina. Então, nós não temos que ficar preocupados demais com isso. Vamos fazer a nossa parte. É isso que nós temos que fazer. E nessa questão do amor, nós temos que lembrar o seguinte, Jesus disse, para amarmos o nosso próximo. Então, não interessa quem é o próximo, não interessa o que ele faz, não interessa como ele é, nada. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Próximo, então é qualquer um, em qualquer circunstância. O nosso esforço é ter que amar, é conseguir amar, superando, né, diferenças de cor de pele, de religião, de diferenças corporais, físicas, etc, etc. E aí entra a educação. Porque para isso eu preciso me educar. E combater em mim mesmo os preconceitos de toda ordem, as discriminações, os vícios morais, que fazem com que eu crie barreiras para esse amor ao próximo. Eu citei aqui a comunidade do Centro Espírita, mas tenho que citar outra comunidade também, o lar. O lar é uma comunidade. E aí entra esse novo mandamento. Olha só, hein? Vocês têm que se amar entre vocês como eu vos amei. Ou seja, então, o lar une espíritos que estão afinizados entre si, espíritos que têm ligação entre si, que já vêm de existências passadas. Então, é nossa missão nos amarmos, é lá no lar. Porque se no lar nós conseguirmos superar as diferenças através do amor, estaremos aptos a superar essas diferenças na sociedade humana, né, que é o conjunto maior. Então, o lar é importante. Claro que alguém já está pensando, mas no lar, muitas vezes, se juntam espíritos que só vivem se bicando, desde épocas passadas. É verdade, claro que é. Os nossos laços afetivos nem sempre são de amor, às vezes são de ódio, são de indiferença e assim por diante. Mas se estamos reunidos novamente, Deus nos reuniu novamente, é porque precisamos aprender a nos amar. Ora, se eu brigo o tempo todo com os meus familiares, como eu posso chegar aqui no programa e começar a falar da necessidade da paz
entre os homens. É uma incongruência. Eu venho falar que a sociedade humana precisa de paz, nós precisamos tratar da cultura da não violência, e em casa eu estou brigando com todo mundo. Ora, é no lar que eu preciso exercer isso. A mesma coisa de eu e o Ronaldo, que estamos aqui na tela, né? Falando coisas belas à luz da doutrina espírita e do Evangelho, mas antes de começar o programa, nos pegando aqui, Ronaldo, vamos começar assim? Não vamos começar, não, eu quero fazer diferente, mas eu não aceito isso, ele não sei o que. Tá. Bom, gente, aí o Tavares entra no meio, que está aí na técnica, gente, precisa colocar no ar o programa, vamos pensar em Jesus. Não, tudo bem, já. Aqui estamos nós, aí, Ronaldo, meu grande amigo, as suas primeiras palavras. Mas tudo isso seria hipocrisia, fingimento, se a realidade não é essa. E Jesus foi muito duro com os hipócritas, porque o amor tem que educar. E ele foi claro com os fariseus lá na época, né? Quando olhava para eles e falava abertamente para que todo mundo ouvisse. Olha aí, ó, lobos em pele de ovelhas. E às vezes ele falou direto mesmo, quando fazia alguma pergunta para ele, hipócritas, por que me tentais? Vocês acham que eu não sei onde vocês querem chegar? Que vocês são túmulos pintados de branco por fora, mas por dentro vocês são cheios de podridão. Aí é a questão da alma, né? Quer dizer, você até fala coisas bonitas e você usa a educação polida, cultural, na frente dos outros, mas o seu coração e a sua mente são trevas. Então, o amor também tem o poder de corrigir. E aí, se eu quero que aqui na humanidade, finalmente, nós consigamos nos amar, tem que começar com as comunidades da mesma fé. Então, eu sou espírita, então, a convivência no meu lar tem que ser regida pelos princípios do espiritismo. E entre esses princípios estão os ensinos morais de Jesus. Eu sou espírita, então frequento um grupo espírita, seja ele presencial, seja ele online. Então, o que deve reger esse grupo espírita? O amor fraterno. E aí, então, se eu, Marcos Demário, sou espírita, se o Ronaldo Gomes é espírita, precisamos nos amar, como Jesus nos amou. E aí Jesus se coloca como referência. Então, nós não podemos aqui, dizer assim, Jesus disse para nós nos amarmos, mas não deu nenhum roteiro para nós, né? Mas como fazer isso? Ele deu um roteiro. Amar o próximo como a si mesmo. Como meus discípulos, vocês têm que se amar, como eu os amei. Então, nós temos um roteiro. E aí, quando ele fala, né, vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, ele entregou outro roteiro para nós. Ou seja, vós sois filhos de Deus. Vocês têm o mesmo potencial que eu tenho. Por isso, Jesus colocou, vocês podem fazer todos esses prodígios que eu faço e muito mais. É a lei da evolução, que vocês podem até me ultrapassar. Que está lá no Livro dos Espíritos. Jesus, na questão 625, Jesus é o Espírito mais perfeito que Deus permitiu a nós, seres humanos, conhecer. A resposta que os Espíritos deram a Kardec não está dizendo que Jesus é o ápice da perfeição. É o Espírito mais perfeito que já esteve aqui na Terra. Nós podemos aventar a hipótese de termos espíritos em grau ainda superior a Jesus. Essa é uma possibilidade. Mas mesmo que Jesus seja o ápice da perfeição, não quer dizer que não vamos chegar lá e estarmos um com ele, como ele é um com Deus, nessa lei de sintonia. Nós podemos. Por isso que ele falou, olha, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Agora, o sal, você já sabe, né? Se ele molhar, estragar qualquer coisa, não serve para mais nada.
né? Então, ou seja, o que é que ele quis dizer? Se você pegar o caminho do mal, do egoísmo, do orgulho, para que você vai servir? Só para perturbar. E o amor não é isso. O amor tem que edificar. O amor tem que aperfeiçoar. O amor tem que melhorar. Então, realmente, nós podemos. Agora, Ronaldo, isso tem que ser trabalhado no campo da educação. E precisa começar na família. Os pais precisam se conscientizar que os seus filhos só serão bons quando eles, pais, também forem bons. Quando eles, os pais, souberem amar os seus filhos sem nenhum tipo de distinção. E a mesma coisa para a escola. A escola só cumprirá a sua missão quando os professores entenderem que precisam amar seus alunos e ultrapassarem esse patamar de serem professores para serem educadores de almas. Aí nós vamos chegar lá, porque aí o amor vai ser realmente o roteiro da nossa educação. A pergunta 842 do Livro dos Espíritos. Eu vou ler. Pode ler, estou abrindo o livro. Vamos lá. Pode? Pode. 842. Okay. Como todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade, por que sinais podemos reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? Marcos, isso é profundo, é tudo que nós estamos conversando. E toca na parte da religião, da religiosidade, desse aspecto da sociedade como um todo. Que a sociedade ela é formada por núcleos familiares e núcleos de religiões. Não podemos fugir disso. Porque a religião, no conceito real, é religar-se a Deus. Então, essas religiões que têm esse conceito, dentro de uma sociedade, dentro desse propósito de empatia, enfim, do que o Cristo nos legou, aí sim, é o que ele está perguntando aos espíritos. Como todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade, por que sinais podemos reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? Resposta dos espíritos, por favor, Marcos, você pode ler? Vamos à leitura, vamos lá. Os espíritos responderam o seguinte: essa será a que produza mais homens de bem e menos hipócritas. Quer dizer, que pratiquem a lei de amor e caridade na sua maior pureza e na sua aplicação mais ampla. Por esse sinal, reconhecereis que uma doutrina é boa, pois toda doutrina que tiver por consequência semear a desunião e estabelecer divisões entre os filhos de Deus, só pode ser falsa e perniciosa. Essa é a resposta que os espíritos deram a essa questão de Kardec, que é bem atual, aliás, né? Porque nós continuamos, em pleno século XXI, assistindo religiões se debaterem umas contra as outras, né? Porque cada uma quer ter o direito divino de representar aqui o Evangelho. Por isso que Kardec perguntou, bem, diante desse quadro, a Igreja Católica diz que ela é que representa. As diversas igrejas protestantes evangélicas dizem que são elas que representam, e vai por aí afora. Afinal de contas, qual é a doutrina religiosa que pode mesmo dizer que ela é que está com a verdade? Qual é? Bom, algumas pessoas devem ter pensado, os espíritos devem ter respondido, o espiritismo, mas eles não deram essa resposta. Não foi nada disso. Qual é a resposta que eles deram? Ora, a doutrina que está com a verdade é a doutrina que produz mais homens de bem. Ponto. Bem, agora vamos ver aí. Qual é a doutrina que produz mais homens de bem? Porque é fácil você ter a fachada religiosa. Sim. Não é, Ronaldo? Você é tranquilo. Você se dizer, eu sou cristão evangélico, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é fácil. Você cumprir rituais
da sua doutrina, você comparecer religiosamente na reunião da quarta-feira do centro espírita, tudo isso é formal, é exterior, não fala de você realmente no campo moral. Se você é mesmo uma pessoa ligada ao bem, que está sempre pronto para auxiliar, para ajudar, para cooperar. Então, daí essa resposta. Olha, analise a cada doutrina e veja quais são aquelas que, de fato, levam as pessoas a se tornarem melhores, levam as pessoas a se tornarem boas pessoas. E aí, então, nós temos que lembrar outra questão. Bem, a doutrina em si é boa, mas o problema sou eu. Não é mesmo? E como isso acontece? E nós temos visto esse embate dentro do próprio movimento espírita. E algumas pessoas andam atacando o espiritismo e querendo até reformular alguns princípios da doutrina, quando, na verdade, essas pessoas, no fundo, estão querendo acomodar o espiritismo aos seus interesses, à sua zona de conforto, quando tem que ser o contrário. Nós precisamos nos transformar perante a doutrina espírita, perante o que ela nos apresenta através dos seus princípios. Aliás, a mesma coisa em relação ao amor. É a mesma coisa. O amor é o maior sentimento que existe. E aí, o que você faz? Eu entendo que Jesus disse para nós nos amarmos como a nós mesmos. Aí eu compreendo isso. Mas sabe, gente, é difícil quando você tem o Ronaldo, por exemplo, porque o Ronaldo é muito cabeça dura. E para piorar a situação, ainda é meu vizinho, mora no mesmo bairro. Mas o senhor está olhando, ele sabe que eu estou me esforçando. Mas é difícil, é muito difícil você amar essas pessoas. E aí nós começamos, então, a querer adaptar o ensino de Jesus a nós, para ficarmos na nossa zona de conforto, no nosso comodismo. E aí você adapta o ensino de Jesus. E nós temos visto pessoas querendo adaptar o ensino espírita à sua comodidade. Bom, como eu sou meio nervoso, né? Aí esse negócio de ter que ser tolerante, paciente, aí eu começo a mudar um pouco esse discurso, a adaptá-lo a mim, para que eu não tenha que fazer um processo de autoeducação. Então, às vezes, nós não podemos dizer isso porque seria... Mas isso é o que o Espiritismo ensina. Ora, então, ou eu sou espírita ou não sou espírita, ou eu sou cristão ou eu não sou cristão, porque não existe o meio termo em relação a ser cristão e a ser espírita. Então, a resposta dos espíritos a não citar nenhuma doutrina, nominalmente, é magistral. Olha, é a doutrina que fizer mais homens de bem. Se ela não faz homens de bem, essa doutrina ou é falsa, totalmente falsa, ou ela é hipócrita. É uma doutrina afastada. Como ele diz aqui, mais homens de bem, menos hipócrita. Está aqui claro. E ele diz, porque quer dizer que pratique a lei de amor, olha o amor mais uma vez aí, e caridade na sua maior pureza e na sua aplicação mais ampla. O que seria essa aplicação mais ampla? É conosco mesmo. Começa em nós. Ela tem que começar em nós. Como eu posso ter amor por alguém se eu tenho mágoa comigo e sede de vingança? Aí, quando desencarna, não importa se você tinha 40, 50, 60 anos de espiritismo. Vai desencarnar, achou que estava fazendo todo o bem possível. Será? Aí nós voltamos em Santo Agostinho. O que ele fala antes? Quando eu estava aí, antes de deitar, fazia o exame, procurava ver. Será que eu fiz tudo o que eu podia? Será que alguém tem alguma coisa contra mim? Será que fazia todo esse
essa autoavaliação, reflexão íntima, que nós, por muitas vezes, achamos que estamos corretos e pecamos. Erramos, sim. Faz parte do processo. Agora, o problema não está no erro. Está em não reconhecer o erro. E aí o que ele diz dos hipócritas? Porque o hipócrita, ele é assim. Ele faz, e o outro é que é culpado. Caifás deu um exemplo da hipocrisia. Está ali. E Jesus fala para Pilatos: maior pecado tem aquele que me entregou a ti. Porque Caifás tinha o conhecimento das verdades, que era transformar o outro. Mas o que ele queria, de fato, era o quê? Poder, status e, principalmente, o poder de ser sacerdote daquela época e ter todo esse manancial de manipulação das massas, porque ele fazia isso. Então, Marcos, o amor é algo que não está distante. Até porque Deus nos criou simples e ignorante. Simples e ignorante, com as tendências que são nossas, não tendências ruins, não tendências do mal, não. As tendências que nós vamos adquirindo ao longo de nosso processo evolutivo está mais na ausência do bem que nós vamos, ao longo da caminhada, deixando de fazer, que se torna um mal a nós mesmos. E, com isso, nós vamos angariando mais dívidas. E a lei da reencarnação, que é de amor, que é o processo de educação para nós espíritos errantes, estamos no terceiro ponto ali, ó, primeiro, segundo, terceiro. Na escala evolutiva, nós estamos no terceiro ainda. Só que nessa terceira escala, os espíritos imperfeitos são várias classes dentro dessa classe. Mas todos nós estamos ali, numa luta, porque ao longo da caminhada não fizemos como Jesus e tantos outros espíritos que se debruçaram no processo da evolução, respeitando a lei de amor, a lei normal de todos nós. Então, nós, essa luz que há em nós, brilhe vossa luz. E que luz eu estou deixando? Então, Paulo, quando diz que ele perseguia os cristãos, porque ele acreditava naquela lei, ele fazia porque ele acreditava. Mas quando ele desperta a voz que clama no deserto, chamando ele cega, Saulo, Saulo, por que me persegue? É a mesma luz que vem a nós e fala: Ronaldo, Ronaldo, por que ainda estás nesta? Vai ficar até quando nessa? Até quando ainda eu vou ter que estar contigo? E Jesus fala isso para os discípulos. Senhor, vimos um homem que teu nome estava lá expelindo demônio, nós não conseguimos expulsar ele. Oh, até quando estarei convosco, homens de pequena fé? Porque nós somos, a nossa tendência é o que Paulo fala. O mal, o bem que eu tenho que fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não tenho que fazer, esse sim eu vou e faço. E repito o erro. E aí, Marcos? Pois é o processo de educação, né? Você se educar para finalmente só fazer o bem que precisa fazer e não fazer mais o mal que você não quer fazer. Tudo isso é processo de educação. E você estava falando, eu estava aqui imaginando, né, a nossa situação no centro espírita. Quando você, por exemplo, você está de plantão no atendimento fraterno. E muitas pessoas chegam no atendimento fraterno com problemas de relacionamento familiar. E você tem que conversar com eles a esse respeito, tem que falar do amor, né? Enfim, dar toda a orientação possível em relação a tentarem viver melhor entre si.
Agora, você está fazendo esse atendimento todo a uma, duas, três pessoas, e alguém dos espíritos depois pergunta assim, ei, Marcos, está tudo bem? Tá, tudo bem. E lá em casa, na sua casa, os familiares, tá, não, tá tudo bem. E aquela situação com o seu pai? Não fala dele. Meu pai não quer conversa. E aí você vê, espera um pouco. Você estava lá no atendimento fraterno, dando orientações às pessoas para a melhor convivência familiar, e você não se dá bem com seu pai. Não quer nem falar do assunto. Aí, então, é a questão do auto-perdão, da auto-educação. Tem que superar isso. E Jesus foi claro, olha, como meu discípulo, vocês têm que se amar. Então, não pode ficar nisso. Tá? Mas vem cá, e o trabalho ali que nós vamos fazer lá... nós formamos duplas. Tá? E você vai trabalhar com o Ronaldo. Olha, desculpe, mas com o Ronaldo eu não vou trabalhar, não. Mas por quê? Não, olha, nós pensamos diferente, não, assim não vai dar, que não sei o quê. Desfaz essa dupla e pode fazer outras. Pôr o Ronaldo para um canto e eu para outro. E aí você vai, mas para um pouco. Mas vocês não são espíritas? Não pertencem ao mesmo centro espírita? Não estão aqui em nome de Jesus? Como assim que vocês não se dão? Nós não nos damos bem, mas precisa se dar bem. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, sem fazer nenhum tipo de distinção. Então, esse tem que ser o nosso esforço, e é por isso que trouxemos o tema que é o programa, porque esse esforço se chama educação. Educação de mim mesmo, para que eu possa me melhorar, e aí sim conseguir, de fato, amar o meu próximo. E em nome do Evangelho, não ter mais dissensões. Paulo de Tarso escreveu muito sobre isso nas suas cartas às comunidades cristãs, chamando a atenção dos novos seguidores do Evangelho. Vocês não podem falar de amor se vocês brigam o tempo todo entre si. Não é? Então, vocês têm que se amar. É o que nós temos que aprender a fazer aqui na Terra, e constatando que o amor não é apenas a base da vida, mas o amor é a base da educação. Isso não somos só nós espíritas que falamos. Não, muitos educadores, ao longo da história da humanidade, já deixaram isso muito claro. Mas está faltando amor. Está faltando amor na família, está faltando amor na escola, e, é claro, está faltando amor na sociedade. Porque se a base educacional se distanciou do amor, nós vamos ver adultos egoístas no comando, né, nessa vivência coletiva. Então, precisamos desenvolver o amor urgentemente. Isso é trabalho urgente se queremos que realmente nosso planeta, nossa humanidade, supere esse patamar de provas e expiações para finalmente ser um mundo de regeneração, onde o bem, finalmente, através do amor, predominará sobre o mal. Muito bem, Marcos. Aproveitar esse finalzinho para dedicar essas vibrações aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, parte também de Santa Catarina, que Jesus esteja, e com certeza está, já nessa luta, abraçando com essas vibrações. Nós não podemos estar lá, oremos por ele. As nossas orações, nossas vibrações, que Nossa Mãe Santíssima possa continuar, através dessas vibrações, dessas energias, levar esses remédios fluídicos espirituais para onde houver choros e ranger de dente, aos esquecidos, aqueles que estão em hospitais, nos seus lares ainda que não puderam. Senhor, que se faça a tua vontade, gratidão por tantas mestres de bênção que nos dá. E, sobretudo, Senhor, ampara-nos, proteja-nos, e a todos eles que estão lá, que o seu amor continue com todos nós nesta corrente de vibração, porque sabemos que nada é por acaso, mas que se faça a tua santa vontade. Gratidão a todos, gratidão, Marcos Tavares, que Jesus nos abençoe. Assim nós chegamos ao final de mais um Espiritismo e Educação,
pela web rádio Estação da Luz. Se você não pode nos acompanhar na segunda-feira, às 8h30 da noite, não fique triste, porque os nossos vídeos ficam disponíveis no canal Estação da Luz Tavares, no YouTube, e aí você pode assistir o nosso programa a qualquer dia e horário. Que Jesus os abençoe, receba o nosso abraço fraterno, paz na sua vida e até nosso próximo encontro.